O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse: o que ele receberá, vos anunciará, é meu. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Jesus está na última ceia, no cenáculo, despedindo dos seus apóstolos e falando coisas muito profundas a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É somente pelo Espírito Santo que a gente reconhece que Jesus é Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor senão na ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho que é derramado nos nossos corações pela paixão de Cristo. Se Jesus não morresse na cruz, o Espírito Santo não viria. Jesus é a porta do Espírito Santo. João 19:34. E quando o soldado abriu-lhe o lado, imediatamente jorrou sangue e água. No quadro de Santa Faustina, Jesus misericordioso, Jesus quis que esse sangue e água ficassem visíveis para a igreja. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. O Pai envia o Filho, e o Filho, junto com o Pai, enviará o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, ninguém é santo. Sem a força do Espírito Santo, ninguém pode absolutamente nada, porque Jesus está aqui há 3 anos com os apóstolos, ensinando, catequizando, muito mais, testemunhando a sua divindade, ao curar os leprosos, os cegos, os paralíticos, andar sobre as águas, ressuscitar os mortos, multiplicar os pães, expulsar os demônios, fazer calar os seus inimigos. Jesus está mostrando que Ele é Deus, mas sem o Espírito Santo, nosso Senhor está ensinando para eles: vocês não vão entender absolutamente nada. Vocês acham que está entendendo alguma coisa? Vocês acham que tem compreensão do que eu estou tentando mostrar para vocês? Vocês até têm boa vontade de entender, mas se o Paráclito não vier, vocês ainda vão continuar numa certa obscuridade. Tenho muitas coisas, versículo 12, João capítulo 16, versículo 12. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Versículo 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras ele vos anunciará. Jesus está falando da igreja. Jesus está mostrando para os apóstolos não têm compreensão do que seria os 7 sacramentos certinhos, 10 mandamentos, o Santo Rosário, a sucessão dos apóstolos. Os apóstolos não tinham compreensão dessas coisas.
Para eles o reino de Deus ia chegar naquele momento, e já passou 2000 anos, e Jesus ainda não veio na sua glória. É só o Espírito Santo que pode abrir para nós a compreensão da história. Aí depois, a um desses apóstolos, Deus vai mostrar o desfecho da igreja e da história, que é o livro do Apocalipse. E lá no livro do Apocalipse, fala dos vários anticristos, fala do anticristo. Na primeira carta de São João, que também foi o que escreveu o livro do Apocalipse, São João fala desses vários anticristos. 1 João capítulo 2, versículo 18: Filhinhos, esta é a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo vem, mas já existe vários anticristos entre vós. São João está falando do anticristo, e a palavra anticristos significa anti-ungido. Ungido é aquele que é ungido pelo Espírito Santo. Então o anticristo é aquele que é contra os ungidos do Senhor. Às vezes as pessoas ficam imaginando 1000 coisas sobre o anticristo, mas é só você ver a etimologia da palavra. Christos em grego significa ungido. Então anticristo é o anti-ungido. A Bíblia diz que o homem mais ungido depois de nosso Senhor Jesus Cristo foi São João Batista. São João Batista era cheio do Espírito Santo de tal forma que Herodes e aquela dinastia não suportou a sua unção. E ali, aquele banquete macabro, pediram a cabeça de São João Batista numa bandeja, porque não suportava a unção daquele santo, daquele homem. Quando Jesus nasceu, Jesus Christos, Jesus ungido, mesmo Herodes pediu para matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade, porque ele não suportava o Espírito Santo, não suportava a unção dos santos. Essa unção, que é o Espírito Santo, é que nos faz horríveis ao anticristo. E São João diz que ao longo da história existem vários anticristos. E quem são esses anticristos que São João diz na sua primeira carta? Cada fase da história, esse anticristo se personifica de uma forma. Na época de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele nasceu, e a perseguição foi a dinastia herodiana. Herodes perseguiu Jesus para matá-lo, matou São João Batista, matou o primeiro apóstolo, São Tiago, irmão de São João. Ali se personificava o anticristo daquela época. Passado essa fase apostólica, veio a fase dos mártires. Quem que perseguiu os mártires até matá-los? Os imperadores romanos. Então o anticristo, naquele momento da história, há vários anticristos, ele se escondia através dos imperadores romanos. Passada essa perseguição dos cristãos, surgiu o Islã. E o islamismo impedia que o cristianismo propagasse e começou a perseguir os cristãos. Ali se personificou o anticristo, na fase dos padres da igreja, dos grandes doutores. Na Idade Média, o anticristo personificou através do Império Otomano, que queria tomar a Europa e destruir a igreja. E de Martinho Lutero até os nossos dias, aonde que se personifica o anticristo? Justamente nessas ideologias revolucionárias: protestantismo, iluminismo, comunismo e globalismo. Há vários anticristos. Mas padre, o Apocalipse capítulo 13 fala que vai surgir um anticristo em pessoa. Isso, no Apocalipse 13 fala de 2 anticristos, um político e um religioso. Ai padre, nós chegamos na fase desse anticristo do Apocalipse 13? Não sei. Só Deus sabe. Mas o que a Bíblia revela para nós é que o anticristo se personificará num governo global e numa religião universal. Isso vocês não podem esquecer. Um governo global controlando o poder de compra e venda, a questão monetária, e uma religião sincrética,
onde vai fazer uma miscelânea de todos os credos, impedindo que a verdade católica, a verdade cristã seja propagada. Esse é o anticristo. Anticristo é aquele que é anti-Espírito Santo, anti-verdade, porque o Espírito Santo não é somente o Espírito da verdade, mas ele revela a plena verdade e revela todas as coisas, revela a história. Então nós temos esta grande batalha, meus irmãos, conviver com os vários anticristos, dentro da igreja, heresias, cismas, apostasias, fora da igreja, os impérios e a perseguição. Mas o mais bonito de tudo, que Jesus Cristo é invencível. Por quê? Porque Ele é Deus, e ninguém consegue destruir Deus, ninguém consegue acabar com o poder de Deus. Pelo contrário, quanto mais os cristãos na história foram perseguidos pelos vários anticristos, mais Deus nos enviou os seus santos. E São Luís Grignon de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, ele diz que Deus tem reservado para um tempo da igreja uma pleiade de santos como Ele nunca enviou desde os apóstolos. E São Luís chama estes santos de Sheol, de uma têmpera extraordinária. São Luís chama eles de os apóstolos dos últimos tempos, e diz que são esses santos extraordinários, os maiores que já existiu em toda a história, que vai combater esse anticristo personificado. Não tenhamos medo daqueles que combatem o corpo e não podem fazer nada com a alma. Mateus 10, 28. Temais antes aquele que pode matar o corpo e levar a alma para o inferno, que é o pecado. Vamos purificar o nosso coração de todo apego, purificar o nosso coração de toda desordem, porque o Espírito Santo, ele vem, ensina São Boaventura, o Espírito Santo vem onde ele é amado, invocado e esperado. Se você ama a Deus, você purifica teu coração. Se você invoca, Ele vem. Se você espera, você não é decepcionado. Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. Aconteça o que acontecer, a nível de Brasil e de mundo, que o teu coração seja a casa de Deus. Elizabeth, casa de Deus. Purifique o seu coração para que você receba o dom que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. O Espírito Santo quer morar em nós, Ele quer transbordar em nós, mas Ele precisa encontrar a casa arrumada. Padre, como eu faço para arrumar a minha casa para receber o Espírito Santo? Esteja na amizade com Deus. Ouvimos no Evangelho de domingo, João 15, versículo 14: sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João 15, versículo 12: este é o meu novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Amizade com Deus através de uma vida reta, de uma vida honesta, de uma vida sem pecado. Está lá no Salmo 118, versículo 1: feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Está na amizade com Deus? Não tem pecado mortal? Está comungando o corpo e sangue de Cristo? Agora, mortificação dos olhos, dos ouvidos, dos sentidos, do paladar, do tato, do olfato, a mortificação pura e simples. Depois a mortificação da inteligência, da memória, a renúncia e a vida de oração básica. Rezar, nem que seja vocalmente, uma ladainha do Espírito Santo,
rezar vocalmente uma ladainha do coração de Jesus. Aqueles que sabem cantar, pode cantar as ladainhas, pode cantar o Veni Creator. O Espírito Santo, ele vem onde ele é desejado, onde ele é esperado, onde ele é invocado e onde ele é amado. E quem tem o Espírito Santo tem tudo. Padre Pio foi o que foi porque ele tinha o Espírito Santo. São João Bosco tinha o Espírito Santo, São Luís Grião de Montfort tinha o Espírito Santo. Os santos são santos por causa do Espírito Santo, e o tanto quanto uma pessoa é santa é o tanto quanto ela tem o Espírito Santo. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, o Espírito católico, o Espírito que é a alma da Igreja Católica, ele vos conduzirá à plena verdade, aos dogmas, à fé católica, ao catecismo, à compreensão profunda das Sagradas Escrituras, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras ele vos anunciará. Vamos apressar este novo Pentecostes, meus irmãos, com uma vida santa, uma vida reta, mortificada, e que os anticristos que existem dentro da igreja e fora da igreja não consiga, de modo algum, afastar-nos de Deus. Não houve anticristo que afastou Nossa Senhora de Jesus. Não houve perseguição que afastou os mártires de Jesus. Não houve heresia que afastou os santos papas de Jesus. E agora, nesse tempo de tribulação, de tempestade, onde tudo é confuso, onde um relativismo, uma pluralidade de ideias ficam pululando na nossa mente, precisamos estar firmes na fé, porque nenhum mal, nem mesmo o anticristo em pessoa, o poder global, o governo mundial, a religião universal, a religião que vai banir toda espécie de dogma, que nada disso nos impeça de celebrar a Santa Missa, de debruçar sobre as Sagradas Escrituras, de ter comunhão com São Pedro, São Paulo, São Tiago, São João, e de esperar um novo céu e uma nova terra. Que venha a nós, Senhor, o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.